Pessoas com autismo se apaixonam, isso mesmo. Elas se casam e têm suas próprias famílias. Mas essa realidade ainda é vista com extremo preconceito e surpresa pela maioria da população. Você sabia que o instinto sexual no adolescente autista não é diferente dos outros colegas da mesma idade? Será? É ou não é? Bom, para falar sobre isso, nós trouxemos a psicóloga. Na verdade, a gente faz até essa pergunta, você acha que sim ou você acha que não? Né? Que é a Kisley Urtiga, que estuda sobre o tema e ela veio hoje conversar com a gente. Por sinal, você que está aí assistindo a gente, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta sobre vários assuntos ligados ao autismo, fique à vontade, porque a nossa psicóloga ela é preparadíssima para falar sobre esse assunto, tá bom? Tudo bem, minha princesa? Seja bem-vinda. Bom dia a todos. Tão feliz de estar aqui, de falar de sexualidade, sabe, Vanusa? Que bom. E falar de sexualidade para esse público que Verdade. Muitas vezes nós não entendemos como proceder numa educação sexual para uma pessoa que tem qualquer dificuldade intelectual, tá? Então, assim, para mim, contribuir aqui com todos e trazer informação de que é super possível fazer uma educação sexual para esse público, para pessoas com síndrome de Down, é muito importante, inclusive para a inclusão social. Verdade, gente, para quem não entendeu, eu chamei a nossa psicóloga de princesa porque eu já conheço ela já há um bom tempo, né? E depois de um certo tempo recebê-la novamente no meu programa, me remete a uma época muito boa, um momento muito bom, apesar de ser uma mocinha, uma menininha, mas assim, eu tenho o prazer de estar trazendo ela de novo aqui e dessa vez para um programa novo, né, mais uma vez, e a gente fica extremamente feliz. Mas assim, vamos falar a respeito da sexualidade do autismo, né, das pessoas que têm o autismo. É importante que a gente entenda que a deficiência intelectual não muda nada na sensação do desejo, não muda nada na organização de vida dessas pessoas. O grande problema, Vanusa, é a forma como a família encara aquela situação. Muitas vezes, de forma repressora, ou por proteção, ou por pouca informação de como fazer essa condução acontecer, né? É uma criança que muitas vezes é até muito bem assistida durante toda a vida. Falo de profissionais bons que acompanham no desempenho, mas até os próprios profissionais, eles precisam ter uma veia para a sexualidade, né? E o meu trabalho é exatamente só esse recorte da vida deles, nesse momento em que aquele jovem está começando a expressar esse desejo, que aquela família muitas vezes acha que é uma hipersexualidade, e na verdade não é. Ele só fica mexendo, ele só fica se tocando na frente de todo mundo. Na verdade, ele demonstra de uma forma muito à vontade, o que muitas vezes a pessoa que está ali, que não é um autista, talvez se resguarde mais. Sim. Pode ser isso? Porque exatamente a questão da condução da educação sexual que ele recebe, né? A sensação que nós temos e que a gente vê na literatura é a proteção da família em dizer, eu achar que ele não precisa, não faça assim, não mexa assim, não é assim. Nós, diante de uma condução normal, a gente recebe aquela educação, não pode fazer isso na frente das pessoas. Olha, filha, aqui não pegue não, pode machucar você. E já dentro da condução de uma deficiência intelectual, a coisa é mais camuflada, não é falado da forma que a gente fala para uma criança que não apresenta a deficiência. Porque assim, durante um bom tempo, a gente sempre ouviu falar, isso é bom porque a gente vai tirar essa ideia. Sempre, as pessoas que têm autismo,
as pessoas excepcionais, elas na verdade, elas sentem um desejo maior. São pessoas que precisam mais do que as outras pessoas. Nós temos que tirar essa ideia. Exatamente. Então, Porque isso é na boca de quase todo mundo. isso é a história da hipersexualidade que eu Isso. coloquei aqui, sabe? É porque é demais, né? Eu lembro que eu fiz um trabalho na APAE e era a coisa que era mais falada. Era essa situação dessa hipersexualidade, não tem nada a ver com isso. Claro que a gente encontra em casos pontuais, mas quando você vai avaliar a história de vida daquele jovem, você vê que ele não recebeu educação sexual nenhuma, nem em casa, nem em escola, nem em lugar nenhum. Por quê? É mais camuflado, é como se a gente tivesse que conter. Como conter algo que é natural? É um ser humano que tem sentimento, que tem suas emoções, ele tem sentimento pelo outro, ele sente essa emoção dentro dele, ele se apaixona, sim, e ele tem um momento. A partir de que momento, então, já pode ser trabalhado com este jovem, esse pré-adolescente? Como é que pode ser trabalhada a questão da sexualidade? Pronto. Eu gosto muito de trabalhar com os meus amigos psicólogos, colegas parceiros, que trabalham diretamente com esse público e quando me encaminham só para o trabalho na questão da sexualidade, eu peço, e aqui é uma orientação que eu dou e deixo a todos, é que nos primeiros sinais que você for percebendo que aquele jovem, aquela criança está tendo um estímulo diferente, ele está te dando a possibilidade de conversar sobre isso. Então, assim, pega esses sinais, pega esse momento e começa a conversar com o seu filho sobre isso. Nós temos uma literatura para isso. Um trabalho que é psicoeducativo mesmo. Então, que a família fazendo essa boa condução e essa construção melhora tudo na vida dessa pessoa, desse jovem, melhora a condição social dele, as relações interpessoais, as relações afetivas, vai tornar ele seguro nos relacionamentos dele. É muito legal. E dentro do autismo, a gente tem também o autismo mais... como é que a gente pode classificar o autismo, né? Tem espectros, né? Que eles chamam, então assim, tem níveis que tem que ser Níveis avaliados. mais altos, níveis isso, menos altos, aqueles níveis... que são trabalhados de acordo com a necessidade de cada um, mas algo hoje tão valioso, esse trabalho que é feito, porque traz uma evolução para aquela pessoa fantástica. São meninos altamente inteligentes, são jovens muito, assim, aprendem as coisas muito fáceis. E isso ajuda muito na questão da própria terapia deles, né? Sim, Porque eles sim. passam, eles são crianças e jovens que precisam ter essa comunicação para que eles se sintam realmente enquadrados dentro da sociedade. Com certeza. Porque assim, o que a gente percebe é que em pleno século XXI, falar de sexualidade não é só no autismo, não. É em qualquer situação da vida. É impressionante como eu ainda tenho amigas que quando a gente vai falar sobre o assunto, elas... Não, olha, não vamos falar sobre esse assunto perto da minha filha. Não vamos falar sobre esse assunto perto do meu filho. Você não tem ideia de que eu, com 8 anos de idade, há tantos anos atrás, hoje eu sou uma mulher de 48 anos, então assim... Minha mãe já conversava, porque você, quando conversa, quando você passa a informação, quando você tem um diálogo com o filho ou com uma filha, obviamente tudo na medida como tem que ser falado, né? De uma forma inteligente, de uma forma também educativa, você está preparando o seu filho até para ter cuidado com o outro, se vê que é de forma exagerada, se vê que não é legal, e assim também é para o próprio autista. Você tem que conversar e explicar até para que ele não entre em algumas armadilhas, né? Infelizmente, do ser humano aqui na Terra, para que ele tenha um certo cuidado, para que ela tenha um certo cuidado. A conversa, a comunicação. Se a mãe não tem essa condição de conversar, ela pode buscar um profissional e passar a informação, não é isso? É isso, Vanusa. A psicoeducação em sexualidade, é importante frisar aqui que ela vem também como ajuda até na prevenção de abuso sexual, né? Então, é importante que a gente coloque isso
E o meu trabalho em terapia sexual para esse público é fazer o recorte dessa educação em sexualidade, ajudar essa família a falar sobre isso com eles, ajudar nessa inclusão dentro de um sistema que a gente entende que é uma coisa normal, natural, desejo sexual todos nós temos. A partir de que idade? Já pode Geralmente, eu tenho recebido crianças de 9, 10 anos já para conversar sobre isso. Porque nós temos a literatura que é vasta para todas as línguas. Não tem isso. A linguagem que eu posso usar com uma criança de 5, com uma criança de 9, com um adolescente de 12, com um adulto de 23... Eu consigo porque eu tenho toda uma organização dentro dessa psicoeducação em sexualidade para trabalhar não só com esse jovem ou essa criança, mas principalmente com a família. Isso é que é importante. Para a gente finalizar essa entrevista gostosa, eu queria que você me desse, na verdade, dicas para as mães que aqui estão nos assistindo, mães de crianças autistas. Prestem atenção ao comportamento deles. Os próprios psicoterapeutas que estão envolvidos nesse processo podem auxiliar e dentro dessa situação em que a gente fala de sexualidade, trate isso como um tema normal. Isso foi importante para a sua vida, vai ser importante para a vida do seu filho também. Quem quiser te seguir no Instagram, quem quiser falar contigo no direct, como é que faz? Vocês podem começar a seguir @clinicacuidarte.com.br. Clinicacuidarte.com.br é o nosso site, também tem muita informação lá. Tá bom, então quero agradecer, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja, tá bom? Vanusa, é um prazer estar aqui novamente ao seu lado. Eu quero também agradecer a todos pela a oportunidade de dividir com vocês essa construção que tenham feito. Quero você sempre aqui com a gente, tá bom?